Quem encontrou Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 7, diz amém. Assim está escrito: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo de número 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém? Vamos repetir o versículo de número 13 em diante. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém. Sente adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Filipenses, eu peço que você redobre um pouco a sua atenção. Na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja de Filipos, e como já disse várias vezes aqui, esta carta é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. É a carta em que ele fala sobre aquilo que ocorre no seu íntimo. É a carta em que ele fala aquilo que lhe acontecera no passado, aquilo que ele era no passado. É a carta em que o apóstolo Paulo faz uma revelação de propósito. É uma carta muito especial, pois é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. E esta carta, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. E em Roma, o apóstolo Paulo estava preso numa prisão domiciliar, acorrentado em 2 soldados, um do lado, outro do outro. E enquanto ele falava, o seu discípulo chamado Timóteo ia escrevendo a carta dos Filipenses. Então o apóstolo Paulo, ele chega no capítulo de número 3, que para mim é um dos capítulos mais especiais de toda a Bíblia Sagrada, pois neste capítulo o apóstolo faz uma revelação de propósito, ele faz uma revelação de identidade.
E nesta revelação de propósito, o apóstolo Paulo começa a dizer, no versículo de número 7 em diante, que aquilo que ele possuía, aquilo que ele havia conquistado durante a sua jornada, durante o seu tempo no judaísmo, ele tinha deixado tudo para trás, e depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele havia começado uma nova história, ele havia começado uma nova trajetória. Aquilo que ele tanto lutara por anos e anos, pois todo judeu, quando ele chega na sua maturidade espiritual, que os judeus caracterizam isso aos 12, 13 anos de idade, o apóstolo então, que era fariseu antigamente no judaísmo, ele nesta fase, nesta idade, eles se colocavam a uma disposição muito absurda, para nós é um pouco absurda. Eles se colocavam a estudar, a buscar ao Senhor, a buscar as leis de Deus, e então em certa fase, se não me foge da memória, aos 25 anos de idade, eles já estariam aptos para servir no farisaísmo. O apóstolo Paulo, então, que fora ensinado, circuncidado ao 8º dia, que era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele era um judeu de carteirinha, ele era um judeu original, ele deixara tudo aquilo que para os judeus era de muito precioso, ele deixara tudo aquilo que os judeus consideravam muito precioso para trás. E o versículo de número 7, que nós começamos a ler, ele começa dizendo que aquilo que para ele era ganho, ele deixou tudo para trás, considerou tudo como perda, para que ele pudesse ganhar a Cristo. E no versículo de número 8, ele continua dizendo: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O propósito de vida do apóstolo Paulo é descrito nos versículos de número 8 ao versículo de número 11. Ou seja, o propósito de vida deste homem, deste apóstolo, deste ilustre homem de Deus, é que o propósito de vida é conhecer a Cristo. E para alcançar este propósito de vida, ele permanece sofrendo, permanece padecendo, permanece sofrendo muitas injustiças. Para quê? Para uma finalidade que é descrita no versículo de número 10, preste atenção: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O meu desejo é conhecer a Cristo em sua total plenitude, conhecer a Cristo em sua total plenitude, para que assim eu possa ser feito conforme a sua morte, ou seja, padecer assim como o próprio Cristo padeceu, sofrer as mesmas dificuldades que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Aleluia! O propósito do apóstolo Paulo é um propósito intenso, é um propósito que para nós é um pouco fora da realidade, é um propósito de vida que para nós é um pouco difícil de alcançar, mas
para este homem não é algo difícil, mas é algo que ele luta dia após dia. E nesta noite eu quero falar sobre algo. Eu quero falar sobre vida coerente. A vida coerente é o que traz eficiência à vida do ser humano. Vida coerente é vida eficiente. O ser humano só consegue ser eficaz, o ser humano só consegue produzir frutos, o ser humano só consegue ser eficaz quando ele tem uma vida coerente. O apóstolo Paulo, ele pregava sobre conhecer a Cristo em sua total plenitude. O apóstolo Paulo pregava a teologia do sofrimento. O apóstolo Paulo ministrava que somente através do sofrimento, somente através das dificuldades da vida, somente através das tempestades, tribulações, que nós conheceríamos a Deus em sua total plenitude. Aleluia! E o apóstolo Paulo não fugia da coerência. O que quer dizer coerência? Coerência é a harmonia entre dois fatos ou duas ideias. A harmonia de uma coisa com um fim a que se destina, ou seja, coerência é você falar uma coisa e o seu comportamento ser ligado com aquilo que você falou. Ou seja, é harmonia entre aquilo que você fala e aquilo que difere o seu comportamento. É a harmonia entre a sua fala e o seu comportamento, ou seja, isto é, coerência. Se nós formos analisar nos nossos dias de hoje, nós vamos ver que há muitas pessoas cristãs com uma vida incoerente. Nós vemos vários escândalos, nós vemos várias divisões entre o reino de Deus, nós vemos várias e várias coisas acontecendo no mundo cristão. Por quê? Por falta de coerência. Pessoas vivendo incoerentemente com a palavra de Deus, ou seja, eles pregam a palavra, mas o comportamento delas é totalmente diferente. Incoerência gera ineficiência, incoerência gera problema, incoerência gera escândalo, incoerência gera dificuldade. Mas quando o crente, o cristão, servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, obreiro do Senhor, tem uma vida coerente, aí sim ele começa a ser eficiente, ou seja, produzir fruto. Começa a produzir fruto. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 15, versículo de número 16 do Evangelho de João, ele fala para os discípulos: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deis fruto, para que a fim que o vosso fruto permaneça, para que enquanto vocês orarem e pedirem algo a Deus em meu nome, assim vocês recebam. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo escolheu você. Para quê? Para que eu e você produzíssemos frutos na obra e no reino de Deus. O crente que não produz frutos, ele está vivendo incoerentemente com a palavra de Deus. Nós vamos ver incoerência quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é constituída quando um senhor tem 3 servos e estes 3 servos recebem responsabilidades. O primeiro servo vai receber 5 talentos para que ele pudesse granjear estes talentos e que esses talentos fossem produzidos em outros talentos. O segundo servo, ele recebe 3 talentos, se não me foge da memória, e o último servo, o terceiro servo, recebe apenas 1 talento. O senhor, o chefe daqueles servos, ele viaja por um certo período de tempo,
e ele deixa essa responsabilidade sobre os seus servos, para que estes talentos fossem gerados outros talentos. Assim, o que acontece é que o primeiro servo ele vai produzir mais 5 talentos, o segundo servo produz o dobro de talentos, e o último servo, o servo que recebeu apenas 1 talento, ele era considerado como um servo mais pobre, porque na época de Jesus, na época em que foi escrito o texto sagrado, aquela pessoa que enterrava a sua moeda, o seu talento debaixo da terra, na areia, esta pessoa era considerada uma pessoa pobre, uma pessoa ignorante, uma pessoa que tinha falta de informação, uma pessoa que não tinha capacidade de levar a sua moeda, o seu dinheiro ao banco e depositar no banco, para que esse dinheiro, depois de um certo período de tempo, fosse recebido com juros. Então aquele servo que recebeu apenas 1 talento, era um servo ignorante, era um servo que era considerado pobre, era um servo que tinha falta de informação. Quando passa-se o tempo, o seu senhor volta, e os 2 servos que receberam 5 talentos e o outro 3 talentos, eles vão até o seu senhor e entregam os 5 que receberam e aquilo que eles conseguiram produzir depois que receberam os talentos. E depois que eles entregam, o seu senhor vai responder para eles: servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor, que já está preparado para você. Mas quando chega no último servo, aquele servo que receber apenas 1 talento, ele então começa a falar com seu senhor. Então ele começa a ficar nervoso, começa a gaguejar e começa a dizer: Senhor, eu bem sei que tu és grande, que tu colhe aonde não plantou, que tu ceifas aonde não foi semeado. E então eu peguei aquele único talento que eu tinha, enterrei debaixo da terra e trouxe de volta para que fosse entregado em tuas mãos. E quando ele entrega o talento, o senhor, o chefe, vai responder para ele dizendo: servo mau e infiel, agora está preparado um lugar onde haverá somente pranto e ranger de dentes. Ou seja, o que eu quero dizer com esta parábola? Este servo que receber apenas 1 talento e que enterrar, e depois que o seu senhor voltara, ele devolveu aquele único talento, era um servo que não tinha a mentalidade de produção, que não tinha a mentalidade de eficiência, era uma pessoa que não tinha capacidade para a produção de frutos, para a produção naquilo que lhe foi entregado. Ou seja, aquele servo era um servo estéril, era um servo incoerente, era um servo infiel. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos vivendo um período de tempo em que as pessoas que congregam, que fazem parte do corpo de Cristo, já não pensam mais na produção de frutos, ou seja, na salvação de almas, que já não pensam mais em ser eficientes. Mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas congregam em uma determinada igreja, congregam em um determinado ministério, mas não têm vontade de desempenhar uma função na obra de Deus. Ou seja, é um servo estéril, é um servo ineficiente, é um servo que não tem capacidade para produzir frutos. Mas nesta noite eu venho com uma palavra de Deus para o teu coração. É chegado os últimos dias, e no último dia, no grande dia do julgamento do trono branco, o dia em que o Senhor Jesus Cristo requererá os seus frutos, os seus talentos
A igreja precisa entregar aquilo que ela produziu na terra. A igreja precisa entregar aquilo que ela conseguiu gerar na terra. Aleluia! E o que a parábola diz? O servo mau e infiel, o servo estéril, está reservado para um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! O crente que tem uma vida coerente, o crente que tem uma vida eficiente, ele tem um lugar preparado, e este lugar é no gozo do seu Senhor. Aleluia! Mas como ter uma vida coerente? Uma vida coerente, como já falei, é a harmonia entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. É a harmonia da sua fala com o seu comportamento. Mas nem todo mundo consegue ter uma vida coerente. Por quê? Por falta do dom, do fruto, na verdade, do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito, citado em Gálatas, capítulo de número 5, em que o apóstolo Paulo fala sobre o fruto da temperança, ou como nós conhecemos, como domínio próprio. Porque muitas pessoas não conseguem ter uma vida coerente? Por falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio faz com que a carne, faz com que os teus desejos se sobressaem aquilo que o Espírito coloca no seu coração. A falta de domínio próprio faz com que as concupiscências da carne, ou seja, o desejo desenfreado da carne, se sobressaia às obras do Espírito. Aleluia! Mas como nós conseguimos ter domínio próprio? Há algumas formas para nós conseguirmos obter domínio próprio e assim obter uma vida coerente. A primeira forma é através de sabedoria, pois a sabedoria, ela te instrui, ela te direciona, ela te guia para que você consiga desempenhar as suas atividades sem cometer erros. Mas nem todo mundo consegue obter este tipo de sabedoria. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. Há dois tipos de sabedoria citados na Bíblia Sagrada: a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena e diabólica, ou seja, a sabedoria da terra. Aleluia! E então, quando a pessoa não consegue alcançar esta sabedoria, ela acaba cometendo vários erros, e estes erros começam a direcionar a vida do ser humano para um caminho de incoerência, de ineficiência. Aleluia! A sabedoria, ela nos ensina a conseguir domínio próprio. E esse domínio próprio muitas vezes vem através do silêncio, porque quem permanece em silêncio, ele não tropeça em palavras. Quem permanece em silêncio, ele não fala pelos cotovelos. Quem permanece em silêncio, ele não fala bobagem. Quem permanece em silêncio, ele não tropeça em palavras. É por isso que o apóstolo Tiago, ele escreve dizendo no capítulo 3 da sua carta, que a língua é um pequeno membro, mas este pequeno membro, ele não consegue ser domado facilmente.
este pequeno membro pode ser também como um fogo ou como um veneno mortal. E então este pequeno membro, ele pode causar muitas dificuldades e muitos problemas. Nós vemos muitas pessoas cometendo muitos erros em palavras. Nós vemos muitas pessoas cometendo muitos erros quando começam a falar demais. E então elas acabam tropeçando em palavras, ou seja, acabam entrando em uma incoerência com o seu comportamento. Ou seja, o seu comportamento diz uma coisa, mas aquilo que ela fala diz outra. Aleluia. E isso a torna ineficiente. Mas quem permanece em silêncio, quem fala pouco, quem fala na hora certa, aleluia, quem fala nas horas apropriadas, ele não tropeça em palavras, e as suas palavras são consideradas importantes. Aleluia. O rei Salomão, ele escreve dizendo que quando o homem ele teme ao Senhor e consegue obter sabedoria, aleluia, a vida dele começa a mudar, e então ele se torna uma pessoa eficiente. Aleluia. Quando nós conseguimos este tipo de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, nós conseguimos ser coerentes. Aleluia. E a segunda forma de obter domínio próprio é através do Espírito Santo de Deus. A forma que parece ser a mais difícil, a forma que parece ser a mais complicada e inviável. Por quê? Porque as pessoas não se deixam mais a ser moldado pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque o Evangelho, como já disse várias vezes aqui, ele não é algo em que você entra e traz consigo tudo aquilo que você aprendeu no passado, para então viver no Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 4, versículo 17 do Evangelho de Mateus, ele prega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que o Senhor Jesus queria dizer? É tempo de mudar a direção, é tempo de deixar aquilo que você aprendeu para trás, aleluia, e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. O Evangelho é deixar a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes para trás, para a fim de receber a cultura do reino de Deus. É por isso que quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, deixa a tua cultura, deixa os teus hábitos e os teus costumes, e deixa aquilo que o teu pai te ensinou, porque eu tenho coisas novas para mostrar para você. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é a cultura do Maranhão, o Evangelho não é a cultura do Brasil, o Evangelho não é a cultura do mundo, o Evangelho é a cultura da palavra de Deus.
Para ter uma vida eficiente, precisamos ter coerência com a palavra de Deus. O crente coerente, ele se torna um crente eficaz, um crente que produz frutos na obra de Deus. Nós vamos ver um exemplo de incoerência no capítulo 26 do primeiro livro do profeta Samuel, quando Saul está perseguindo a Davi, e num determinado momento da perseguição, Saul se cansa e ele estabelece ali um acampamento, passa a noite junto com seus soldados, e na noite em que eles dormem, Davi aparece, e então ele tira um pedaço da capa do rei, e depois de manhãzinha ele aparece no monte gritando: ó rei, estou aqui, Deus me entregou te entregou nas minhas mãos, e eu não tirei a tua vida. E Saul, naquele momento, ele se emociona e começa a dizer: ô meu filho, volta para casa, pois eu não te perseguirei mais. Volta para casa, porque eu estou te esperando, eu estou com saudade de você. Mas depois daquele momento de emoção, de comoção, Saul voltou a perseguir Davi. Ou seja, incoerência, não tinha harmonia com o que ele falava. O comportamento de Saul era totalmente diferente daquilo que ele falava. É por isso que temos muitos escândalos, é por isso que temos muitos ministérios sendo abertos, porque tem muitas pessoas incoerentes, que não sabem receber a ordem de liderança, que não conseguem obedecer liderança, que não conseguem estar debaixo de autoridade, que não conseguem ter uma vida coerente com a palavra de Deus. Aleluia. Vida incoerente é uma vida de ineficiência, é uma vida que produz problema, que produz esterilidade. Aleluia. E tem muitas pessoas achando que a multidão de ministérios que se abrem é coisa boa, que a multidão de ministérios que surgem por aí é algo bom. Aleluia. Mas há muitas pessoas que estão sendo conduzidas fora do caminho da verdade. Aleluia. Mas quando o crente ele começa a ter uma vida coerente, aleluia, quando ele fala e o seu comportamento condiz com aquilo que ele falou, os frutos começam a aparecer, e os frutos permanecem. Aleluia. O fruto do crente que vive coerentemente não é um fruto invariável, mas é um fruto que permanece. Aleluia. Aleluia.